E o Senado aprovou ontem, em 2 turnos de votações, a proposta de emenda constitucional que adia as eleições municipais de 2020, de outubro para novembro deste ano, sem a extensão de mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores. O objetivo da mudança é para reduzir os riscos à saúde da população em meio à pandemia da Covid-19. Nós vamos falar com Luciano Neves, ao vivo, sobre essas datas e também, Luciano, o que acontece a partir de agora e o que vai mudar efetivamente para os eleitores. Exato, Dani. Então, a partir da PEC 18/2020, que foi aprovada ontem no Senado, foi mudado então a data das eleições, alterada essa proposta de mudança de datas para os dias 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro para o segundo turno, para cidades que têm esse pleito de segundo turno, que é o caso de Cascavel. Antes, o calendário do Tribunal Superior Eleitoral previa as eleições nos dias 4 de outubro e 25 de outubro do mesmo mês. No entanto, o próprio tribunal ele já se mostra favorável também para a mudança de datas. É importante frisar, Dani, que ainda tem sequência nesse processo, então oficialmente as eleições ainda não foram alteradas, porque o texto da PEC precisa passar então pela Câmara dos Deputados. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Sheila Casaril, ela que faz parte da Comissão Eleitoral, Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de Cascavel. Sheila, primeiro então, o andamento desse processo deve ser de imediato, inclusive a deliberação desse texto na Câmara dos Deputados. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Tarobá. Boa tarde a todos e todas, obrigada. Sim, a proposta dessa emenda à Constituição, ela parte de um amplo debate entre as instituições que entendem a necessidade de alterar datas das eleições por conta da pandemia da Covid-19, né? Então, em primeiro turno de votação no Senado, ficou definido as novas datas para o dia 15 e 29 de novembro, né? Porém, essa proposta ainda vai ser votada pela Câmara e aí pode ser promulgada, pode sofrer alterações, né? Então, a data vai estar oficialmente alterada após a aprovação nas 2 casas, né, dessa proposta. É importante frisar então justamente o motivo. Se faz necessária sim a mudança das datas das eleições, inclusive para evitar maiores prejuízos mantendo nas datas originais. Isso, a necessidade de fazer essa data é por conta tanto do risco de contaminação aos eleitores, né, e aos agentes políticos, quanto da dificuldade de se fazer as convenções partidárias para a escolha dos candidatos e também para organizar todo esse processo da própria campanha eleitoral, né? Que esse ano provavelmente vai ser diferente e a gente vai ter que aprender como fazer isso. Após a promulgação do texto, todas essas diretrizes vão ser definidas pelo próprio TSE. Isso, o texto da proposta, ele prevê que o TSE deverá fazer toda a normatização de acordo com a nova data das eleições. Então a gente aguarda, né, que o TSE organize as regras, faça as publicações necessárias. Só para deixar bem claro, Sheila, não há a proposta de prorrogação de mandatos, tanto para prefeitos quanto para vereadores. Até houve esse debate, né, mas entende-se que é um prejuízo, né, e uma contrariedade à Constituição, entendendo que os mandatos eletivos eles são eleitos por um determinado prazo e por isso nesse momento não seria possível, né? O ideal é que as eleições sejam adiadas para ainda 2020, né, para que se minimize esses riscos da pandemia, mas para que garanta a Constituição sendo cumprida. Olha, Sheila, uma coisa bem importante de frisar sobre a desincompatibilização. Por exemplo, o funcionário público que quer se desvincular da sua função para concorrer a um cargo de vereador, por exemplo. Ele tem prazos para que isso seja feito também? Isso, os prazos para desincompatibilização, que é essa licença, né, obrigatória para que a pessoa que tenha interesse em ser candidato se afaste de algumas das funções, ela vai ser considerada a partir das novas datas. Porém, enquanto não há promulgação, é necessário que os prazos atuais sejam cumpridos, né? É importante dizer que o próprio texto da emenda, ele define que todos os atos e prazos que já venceram antes, né, da promulgação dessa emenda constitucional, eles estão vencidos, são preclusos, né? Não serão abertos novos prazos. E os prazos que vencerão a partir disso serão considerados com base na data da nova eleição daí, né, das novas datas.
Tem uma mudança, Sheila, uma mudança de datas também a respeito das convenções partidárias a partir dessa proposta de mudança de datas. Isso é importante porque com a mudança da eleição, o prazo da campanha eleitoral ele também se altera. Então hoje, né, que é importante deixar isso claro que ainda não foi aprovado, né, então o que vale hoje ainda é a data de 4 de outubro, embora se aponte para que isso seja aprovado. A data das convenções, ela seria de 20 de julho até 5 de agosto. Perfeito. Né? A partir disso, até 15 e 16 de agosto, o prazo para registro dos candidatos que foram escolhidos na convenção. E a campanha política em si, a partir do dia 16 de agosto. Com os novos prazos, o prazo da convenção partidária, ela se dá do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro, do dia 16 de setembro até o dia... Até o final, na verdade, não, até o dia 16, até o dia 26 de setembro, isso é o prazo para o registro de candidaturas e a partir de então, campanha eleitoral. Perfeito. Sheila, muito obrigado então pela sua entrevista. Lembrando que ainda essa proposta de emenda constitucional está sendo debatida, vai passar então pela Câmara dos Deputados, mas a proposta de datas das eleições para os dias 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Dani, Luiz, volto com vocês aí no estúdio.